Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você de casa informações sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o professor Frederico Fadini, que é presidente do Sindicato dos Professores, e a gente vai fazer um apanhadão do que nós falamos aqui no Trabalhador em Foco, nesse momento de pandemia, sobre a educação, e vamos enfatizar duas questões: férias escolares e retorno das aulas presenciais. Como vai, Frederico? Tudo bem? Boa tarde, Carla. É um prazer estar contigo aqui e com todos esses que assistem o seu programa. Prazer. Meu, seu, nosso, de todo trabalhador, não é verdade? Isso. Mas vamos começar pelo básico, Fadini, rapidamente. O que é o sindicato? Onde é que ele está localizado, para quem ainda não sabe? E como é que está funcionando o atendimento nesse momento em que a gente ainda está em isolamento, distanciamento e retorno das atividades? Perfeito. O sindicato, como todas as empresas, todas as entidades aqui em nossa cidade, tiveram que se adaptar, né, às imposições dessa pandemia. Certo. Desde março, o sindicato está fechado, mas nós continuamos realizando o nosso atendimento através dos nossos números de telefone e do nosso e-mail. Nós temos plantões dos funcionários, plantão do nosso jurídico, e os diretores do sindicato também participam desse plantão. Então, todo dia no horário comercial, de 9 às 6, você pode ligar para o número do Simpro ou mandar um e-mail para o Simpro, que terá sempre alguém para atendê-lo. Funcionando, então, com atendimento pleno para todos os associados. Perfeito. Desde o início do isolamento e distanciamento social, a gente já gravou alguns programas Trabalhador em Foco sobre educação, sobre os professores. No primeiro deles, nós falamos a respeito do direito dos professores. Com quase 4 meses em pandemia, Fadini, afinal de contas, os direitos da categoria estão sendo respeitados? Carla, é uma situação muito inusitada, coisas novas e problemas novos que têm surgindo. De modo geral, as escolas obedecem, sim, né, à legislação trabalhista, aos acordos e convenções coletivas. Claro que nem toda empresa age com a mesma, de uma maneira correta como deveria. Então, o sindicato está sempre atento. E nesse momento de uma situação inusitada, alguns problemas estão surgindo, né? Alguns problemas até por desconhecimento por parte da empresa, e que nós estamos comunicando sempre, né, caso haja algum exagero, algum erro na relação do patrão com o empregado, quer dizer, do proprietário da escola, da coordenação ou da direção com os professores. Nós mantemos contato direto, inclusive, com as entidades, com as escolas, né, com as universidades. Os professores fazem as denúncias nos telefones do Simpro e nós levamos esse questionamento, claro, mantida, né, a identidade do professor conosco somente, né, mas levamos o problema, o questionamento para a empresa. E, de modo geral, os problemas têm sido solucionados, sim. Claro que algumas questões ainda nós precisamos melhorar, né? Nós achamos que as escolas não estão agindo de uma maneira correta como deveria. Por exemplo, né, talvez eu não diga nem assédio, mas uma exigência exagerada no cumprimento das suas funções. Uma coisa que eu até conversei contigo no nosso último encontro, não é? Sim, que as escolas não tinham algumas delas nem noção dos horários. Isso. Nós temos ainda alguns problemas com algumas entidades, mas estamos aí mantendo contato aberto com elas e esperamos que não seja necessário, né, tomar nenhuma medida judicial. Mas o sindicato, caso seja necessário, fará sim. Maravilha. Outro programa que a gente gravou nesses últimos 4 meses com professores e com a equipe do Sindicato dos Professores foi um programa com o professor Grossi, seu amigo de sindicato, sobre as questões do EAD, né, o ensino à distância, e as consequências que podem causar aos alunos, principalmente nas escolas municipais e estaduais. De lá para cá, Fadini, com a sua prática profissional, você observou algum tipo de melhoria ou ação real do poder público
para que os estudantes não percam conteúdo e estímulo com relação à educação? O Brasil, nós temos uma questão muito séria. O Brasil é o segundo país com pior distribuição de renda no mundo. Então, essas questões em momentos de crise, né, se tornam muito mais agudas. E na questão da educação, aconteceu sim. De modo geral, o que eu tenho reparado é que tanto o Estado como as redes municipais têm adotado medidas muito limitadas, né? Porque e há um agravante aqui, que é a questão da desigualdade, né? Eu quero chamar a atenção para uma coisa, que nós falamos muito da desigualdade, que tecnologicamente o aluno das camadas mais populares, aquele que normalmente frequenta as redes públicas, né, ele tem muita dificuldade para ter um equipamento, um laptop, ter um celular e uma internet que possibilite a ele participar, né, ativamente das aulas. Agora eu quero chamar a atenção de uma coisa importante, que é um erro que nós muitas vezes cometemos. Nós criamos um mito de que a escola particular é a escola de rico. Existem escolas particulares que têm o público A e B, classe A e B, sim, claro. É o público, né, que tradicionalmente nós conhecemos. Mas uma coisa que vale a pena chamar a atenção, Carla, é que a classe C e D também estão na escola pública. Uma característica do mundo dos negócios, e a educação não poderia ficar diferente, é você segmentar. Você tem equipamentos eletrônicos, automóveis, né, para todos, roupas, sapatos, tênis para todos os públicos. E isso aconteceu também na educação. Então, você tem também alunos que agora têm dificuldade de acompanhar as aulas online também nas escolas particulares. Nessas escolas particulares, né, que trabalham realmente com alunos das chamadas classes C e D, que não têm muitas vezes os recursos necessários para um bom equipamento e para uma boa internet. Então, não é unicamente do aluno da escola pública a dificuldade para se adaptar às exigências agora das aulas remotas, mas também para muitos alunos da rede particular. E para os professores também é uma coisa nova, para a qual nós não tivemos treinamento para isso. Certo. Muitos gastam seus próprios recursos, que não são muitos, para adaptarem, né, na sua casa estúdios, equipamentos e uma internet que possibilite a ele dar uma aula de qualidade. É verdade. E aí, quando a gente está falando de classe C e D e que tem seus filhos em escolas privadas, nas particulares, a gente pode pensar que são trabalhadores e trabalhadoras que percebem que a educação de seus filhos é a prioridade máxima. E aí, por isso, investem em tudo o que podem para custear uma mensalidade na tristeza que existe no nosso país, que é o fato de que, muitas das vezes, algumas escolas públicas não dão a bagagem, não têm a mesma quantidade de aulas do que as escolas privadas e tantas outras questões, né? Sim. A lástima da educação não ser tratada como deveria no Brasil. E dando continuidade a esse nosso bate-papo, Fadini, a gente também gravou com a professora Priscila Henriques, que falou do dia a dia exaustivo dos professores, da necessidade de todos se adequarem a uma forma de ministrar a aula, que é bem isso que você estava falando comigo, né? E aí a minha questão é a seguinte, na sua avaliação, há empatia com os professores por parte dos alunos, dos pais e responsáveis e também por parte das instituições de ensino? E aí, quando eu digo empatia, é porque eu percebo que os professores estão, de fato e de verdade, se dedicando, que a carga é exaustiva, mas quando há, no mínimo, empatia, isso é um pouco melhor. Da parte dos alunos, eu tenho visto bastante isso, né? Os alunos compreendem as dificuldades. Eu dou aula em 4 escolas, 2 entidades privadas, uma da rede municipal e outra da rede estadual. Em todos os casos, eu tenho recebido bastante apoio, sou tratado com grande empatia por parte dos alunos. Ótimo. Os pais, eu tenho um contato menor, mas com amigos que têm filhos também na idade escolar e que conversam comigo. Agora, a grande questão das escolas, né, isso varia muito de instituição para instituição. E, independente, né, da maneira do reconhecimento da escola por parte do trabalho que o professor e a professora estão realizando, eu acho que poucas reconheceram as necessidades financeiras da adaptação, né,
dos seus recursos, dos recursos que os profissionais têm em casa. É muito comum, né, o home office, ou até o mais comum que eu acho que em algum momento pode acontecer na educação, que é o flex office, você trabalhar, né, meio em casa, meio na empresa, que normalmente nos outros setores da economia, quando isso acontece, a empresa se torna responsável por montar para o trabalhador, na casa dele, a infraestrutura necessária. Então, você pega várias empresas de vários setores da economia que elas montam praticamente um estúdio para esse professor, para que ele venha trabalhar com qualidade. No caso da educação, isso não aconteceu. Na caso da educação, por exemplo, eu tinha uma internet de 15 para ser uma de 200, né? E estou torcendo aqui para o meu notebook aguentar todo dia de manhã ligado. Eu ligo ele às 7 da manhã e desligo às vezes 10h30 da noite. Se eu tiver um problema, vou bater até aqui na madeira, o gasto será meu. Então, é importante que as escolas tenham, né, nos seus planejamentos, aí, nas suas planilhas de custos, que caso essa situação continue, o professor vai necessitar de um apoio da empresa, principalmente as escolas e universidades que pertencem a grandes grupos educacionais, que possuem receita, possuem capital e equipe técnica para apoiar o professor na melhoria e na adaptação da sua casa realmente num escritório de trabalho. Maravilha, Fadini, é isso aí. Nossa última gravação, que foi veiculada no dia 22 de junho, o último, foi sobre o direito à desconexão e assédio moral com os professores. Vocês do Simpro enviaram uma carta às instituições de ensino e divulgação na imprensa. Você já falou que houve um processo de melhoria, mas que ainda tem escolas que estão vacilando um pouco com relação a isso, é isso? Exatamente. Nem toda instituição... Eu vejo isso com grande pesar, Carla. Nós vivemos um momento em que as empresas buscam a eficiência. Cada vez a palavra eficiência, né, está mais presente no nosso dia a dia. E as empresas adoram dizer isso. Em alguns setores da economia, os setores mais avançados, essa questão da eficiência ela é levada muito a sério. Infelizmente, na educação, nós não temos empresas de ponta, são pouquíssimas empresas de ponta que investem na sua equipe de gestores, né, que investem nos seus métodos, que investem de fato nos seus trabalhadores, em sua maioria professores. Então, nós temos enfrentado problemas, sim, inclusive de escolas, gestores escolares que receberam a nossa carta e trataram com ironia. Eu vou dizer claro, né? Todos os professores, se você é vítima de assédio, de exigências grandes demais, além da conta, você guarde, documente tudo isso. Nós entraremos na justiça. Existem leis que defendem o trabalhador e existem leis que defendem o trabalhador no trabalho remoto. Então, guardem qualquer comprovação. Se você foi vítima, por exemplo, de assédio, de algum tipo de humilhação, tem casos de professores que em reuniões, esse mesmo sistema aqui, que nós estamos dando a entrevista, professores são praticamente humilhados, às vezes por serem mais velhos, não dominarem a tecnologia como os jovens dominam. Então, é importante que todos estejam atentos, que o Simpro está atento. E você guarde sim. Né? Quando você for destratado, quando você for humilhado, for exigido um trabalho que não cabe a você, nós tomaremos as medidas legais, porque o Simpro ele busca conversar, tratar, chegar a um acordo. Não interessa para o sindicato dos professores brigar tão simplesmente com as empresas, e criar, né, dificuldades para ambas as partes. Por isso, precisamos da compreensão. Agora, se for preciso ir para a briga, Carla, você não tenha dúvida nenhuma que o nosso jurídico vai agir duramente em defesa da categoria. Fantástico, Fadini. Acho isso muito importante, até mesmo para os professores se tranquilizarem. E após esse panorama que a gente está falando dos últimos meses, né, que vem denotar a importância da educação, afinal de contas, a gente gravou 4 programas, né, que a gente acabou de discutir, sobre a questão da educação na sociedade, dos alunos, enfim. Vamos lá aos assuntos que a gente quer falar um pouco hoje. Né? É verdade que o Simpro elaborou uma nota de pedido de férias escolares para agora, para a segunda quinzena de julho. Queria que você explicasse um pouquinho sobre esse movimento que o sindicato está fazendo a respeito das férias escolares. Na verdade, cara, férias dos professores é como na CLT diz em relação a qualquer trabalhador.
As férias dos professores no estado do Rio de Janeiro, por uma lei estadual, no tempo do governador Sérgio Cabral, ocorrem no mês de janeiro, tanto na rede pública como na rede privada. Mas por ser uma profissão diferenciada, um trabalho diferenciado que exige muito trabalho em casa, é de tradição o recesso em julho. Né? Eu comecei a trabalhar, eram 30 dias, igual, né, ao meu período em que eu era estudante. Quando eu era estudante também era 30 dias, era o mês inteiro, eu adorava. Eu também adorava. Mas mudou, né? Ao invés de 36 semanas, são 40 semanas agora, de 180 dias passamos para 200 e temos 15 dias em julho. Esses 15 dias em julho, isso aí não é um presente simples dado ao professor, não. Porque o jovem precisa do tempo para ser jovem. Mas o professor também, que tem um trabalho extenuante em casa, ele precisa desses dias, e eu vou te dizer, desses 15 dias que ele fica em casa, não é o tempo todo para o descanso, uma parte realmente é. Mas em muitos momentos nós tiramos esses 15 dias para preparar o material didático que será usado no segundo semestre. Então, veja bem, o professor ele está efetivamente trabalhando, e um trabalho que tirou o professor da sua zona de conforto. Eu não estou dizendo a zona de conforto do ponto de vista negativo, não. Todos nós queremos trabalhar bem naquilo que nós conhecemos. Sim. E nós fomos jogados repentinamente em condições de trabalho muito diferentes daquelas a que nós estávamos acostumados. Eu vou lhe dizer da minha parte, né? Eu fiquei extremamente esgotado nos meses de março, abril e maio, até que eu dominasse todas as tecnologias e as novas exigências que esse tipo de trabalho remoto, né, traziam para mim. Então, eu confesso, nós passamos aquela campanha, passamos para as escolas e-mail, divulgamos por parte da mídia a necessidade para que as escolas reconheçam as dificuldades, né, passadas pelos professores nesse momento e que deem para eles, e para os alunos também, porque isso foi traumático também para os alunos, não é? Esse tempo para você dar uma parada e repensar. Por exemplo, eu gostaria de utilizar esse tempo para utilizar alguns programas que eu até salvei aqui no meu computador e eu não tive tempo ainda de aprender a usar. Hoje, eu lançando uma nota para uma escola, eu tive uma dúvida, nós nos ajudamos muito, liguei para uma amiga professora, como é que eu faço isso? Ela me explicou na hora, eu consegui. Por exemplo, um professor aprendeu um programa, conversa com outro. Eu tenho um amigo aqui que nós marcamos um cafezinho. Eu ligo ele aqui no Zap e ele fica me ensinando a usar aquele programa. Não só, eu reencontro um amigo, como cada um ajuda o outro, e isso é muito importante na nossa prática. Eu entendo, e aí comungo desse esgotamento com você, e digo que além de ter que me atualizar, tá o tempo todo sabendo o que está acontecendo com o Brasil e com o mundo por conta da pandemia e tal, não sei o quê. Eu também sou estudante, e eu estou fazendo uma pós-graduação que eu tinha iniciado no começo do ano, e que eu estava super animada, porque era EAD, ia ser novo para mim e tal, não sei o quê. E por incrível que pareça, eu não tenho vergonha de dizer, eu reprovei a minha matéria, não porque eu não consegui a nota, mas é porque o meu dia a dia ficou tão alterado que eu não consegui, no prazo, cumprir a matéria. Agora eu estou voltando a estudar porque eu criei um novo sistema, mas porque eu, Carla, aqui precisei de adaptação como jornalista. Todo professor precisou de adaptação. Então, isso é um pouco verdade. A gente foi jogado nesse novo momento social. O telespectador de casa também, de alguma forma, foi jogado nesse momento. E é por isso que a gente está falando dessa questão do recesso escolar. Falamos sobre a importância e quando qual seria a duração, quando que iniciaria esse recesso a pedido do sindicato? Carla, isso é um problema muito grave que nós temos. Não existe uma data para isso. É a tradição que seja em julho, mas não há, muitas vezes, um entendimento entre as escolas privadas e as redes públicas. Muitas vezes, nem entre as escolas privadas. É um trabalho que nós fazemos todo ano para que nós tenhamos um calendário único, mas sempre ocorre isso. É comum que você pare na segunda e na terceira quinzena numa instituição, na terceira e na quarta da outra, e eu acho que esse ano, por maiores que tenham sido os nossos esforços, não é?
eu temo que as datas acabem se desencontrando aí. No meu caso, que sou professor, eu sei que em instituições distintas eu pararei em momentos diferenciados. Né? Teve uma até que eu liguei e falei, poxa, mas tenta adaptar aí o seu horário, né? Como fiz para outras escolas que pediram também, mas em alguns casos nós não conseguimos. E realmente, Carla, nesse aspecto, eu já aviso aos professores e às professoras, né? Nós dependemos muito da boa vontade e do bom senso dos gestores, tanto da rede pública como da rede privada. Não há nada que os obrigue, infelizmente, a adotar a mesma data. Seria o bom senso, mas certos produtos são difíceis no mercado. Verdade. Essa questão das datas, eu trabalho com algumas professoras que dão aulas, atrizes que são professoras e que dão aulas em instituições distintas e que, às vezes, o recesso de uma escola acaba e aí começa o da outra e, no Exato. final das contas, elas tiveram recesso em alguns dias da semana, em alguns momentos, o que, em via de regra, às vezes não dá para viajar, não dá para fazer nada disso. Dá, no máximo, para se reorganizar para o segundo semestre. Exato. E descansar um pouquinho, não acordar tão cedo na segunda ou na terça, e aí essa questão toda. A Justiça, então, na prática, não tem um posicionamento oficial a respeito desse recesso, nem como a Prefeitura. Não, isso deveria ser feito no caso das escolas particulares, e nós tentamos isso há muitos anos, mas as negociações são difíceis. Que nós tenhamos um calendário unificado, mas nós não conseguimos ainda, nas nossas negociações, um acordo com o representante das escolas, que é o SINEP, né? Os professores têm os Simpros em suas várias bases e as escolas têm o SINEP, que é o sindicato patronal, em suas várias bases. Nós não conseguimos ainda um acordo. Muitas vezes nós ligamos para as instituições, caso coloque num horário muito fora do que as outras entidades estão adotando. Em alguns casos, nós conseguimos reverter, né, onde há o bom senso, né, e, infelizmente, em alguns momentos, nós não conseguimos e nós não temos embasamento legal para mudarmos os calendários que as várias instituições adotam, não é? Certo. E aí... A escola tem que cumprir 200 dias e 800 horas e respeitar as férias de janeiro, não é? E os feriados nacionais. De qualquer maneira, de resto, nós não temos como interferir, infelizmente. Entendi. Outra questão, então, assim, para saber como é que vai ser daqui para frente, a gente sempre indica acompanhar as mídias sociais do Simpro e afins. E aí, junto a essa questão do recesso, tem uma outra questão muito relevante, que é a questão do possível retorno às aulas presenciais. Qual é o posicionamento do Simpro com relação a essa questão, que hoje é uma questão que movimenta tanto o comércio, como as escolas, como os pais, os alunos e os professores? Nós consideramos qualquer tentativa nesse sentido uma loucura, porque em todos os municípios e estados, as escolas estão na chamada etapa vermelha, quer dizer, a última etapa, o último momento de abertura. Mas nós sabemos, né, que muitas entidades patronais estão pressionando o poder público para isso. Nós vimos o caso de Caxias e do Rio de Janeiro. E o Ministério disse que ia abrir e aí a Justiça disse que não. A Justiça disse que não. Exatamente, isso que eu ia dizer. O Ministério Público entrou contra essa medida e evitou que essa loucura, essa medida descabida fosse. Aqui em Petrópolis, o Simpro age sempre antes de que o problema surja. Claro. Eu liguei para o executivo do município, conversei até com o vice-prefeito, que me disse que não existe nenhum plano ainda de retorno. Liguei para a presidente da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, a vereadora Gilda Beatriz, e o vereador Leandro Azevedo, que são professores. Conversei com os dois e com o vice-prefeito, e nenhum deles me pareceu satisfeito com essa ideia da abertura. Então, me parece que o poder público em Petrópolis não vai entrar nessa aventura descabida, e eu espero que continue assim. De qualquer maneira, nós colocamos um comunicado, que você deve ter visto nas mídias sociais, não é? Nós mandamos e-mails, né, com uma correspondência parecida para as escolas, né, para as universidades e para os professores também,
de certa maneira, estamos trabalhando com a mídia também, com você, que é sempre companheira nossa no Simpro Petrópolis, e outros jornalistas que fazem um trabalho, né, muito favorável ao bom senso nas relações de trabalho, o bom senso na educação. Então, nós não estamos aí em berço esplêndido, achando que aqui em Petrópolis não vai acontecer, não. Nós sabemos que muitas escolas estão pressionando. Professores já me disseram uma coisa interessante: os pais procuram muito o Simpro. O Simpro, Carla, é uma referência em Petrópolis. Muitos pais ligam para as nossas secretárias e preocupadíssimos, porque não querem que os seus filhos... Eu tenho um filho de 7 anos de idade que estuda numa escola, e eu não quero que meu filho volte nesse momento, enquanto não haja toda a sua opinião. E uma coisa interessante nós tivemos aqui eu vi algumas pesquisas em Petrópolis, me parece que não foi realizada. Se foi, eu não tenho esse dado. Mas todas as pesquisas que eu vi no Brasil sobre o que os pais acham do retorno, nunca é abaixo de 72% a 74% dos pais, quer dizer, contrários ao retorno, esse retorno sem preparação nenhuma, e no momento que nós vivemos ainda o topo, né, da contaminação e das mortes. Pode ser que não esteja subindo, mas nós estamos ainda no alto. Sim. Então, temos que esperar uma situação mais segura para as nossas crianças e para essas crianças que voltam para casa e muitas vezes têm pais e avós idosos que possuem doenças que são agravantes para o Covid-19. Então, o Simpro está muito atento, eu até te agradeço aí por esse espaço, né? E nós estamos divulgando para todos, né? E pedindo o apoio dos pais, da nossa categoria, de toda a sociedade, de modo geral, dos veículos de imprensa, para que essa ideia de um retorno ainda em julho, que alguns proprietários de algumas entidades estudantis colocaram, ou no início de agosto, isso não ocorra. Não que nós não queiramos, sabemos das dificuldades para os pais, sabemos das dificuldades para as escolas também, não é? Sim. Mas não podemos também cometer agora uma loucura, uma coisa descabida, contrário a todos os protocolos das instituições científicas e médicas sérias do Brasil e do mundo, Carla. Maravilha, Fadini. Acho que é isso mesmo. E vou te dizer que eu, como mãe que sou, faço parte do grupo das pessoas que é completamente contra o retorno das aulas presenciais por uma questão de saúde das crianças, das famílias, dos adolescentes, dos professores, da instituição em si. Quando é tão utópico, né? E eu acho que parece que quem colabora com esse pensamento das escolas voltarem se esquece que no primeiro dia de aula parece que a cidade para, o trânsito é outro, o mundo volta a funcionar com outro formato quando as aulas começam. E vai ser isso que vai acontecer. Se a gente tiver de volta às escolas, o contágio vai ser outro, de uma percepção e de uma escala enlouquecida. Fadini, a gente já estourou o tempo do programa, para variar, porque conversar com o professor é isso, é sempre um prazer. Queria te agradecer por tudo que você dividiu, te pedir a gentileza que você relembre para o nosso telespectador as mídias sociais do Simpro, para que todos os telespectadores, sejam eles professores ou cidadãos, saibam o que está acontecendo com a vida dos nossos estudantes e os professores através de todos os trabalhos que o sindicato realiza. Muito bem, nós temos o nosso e-mail, que é diretoria@simpropet.org.br. Nós temos também o nosso telefone 99217-5732. E temos também nossas mídias no Facebook, no Instagram e no Twitter. Diariamente nós postamos algumas coisas, né? E postamos, inclusive, pelo menos uma vez por semana, os nossos contatos. E acompanhe as informações. Nós temos um jornalista que trabalha para a nossa federação, para o nosso sindicato, que está o tempo todo produzindo material, mantendo os professores, a comunidade, de modo geral, informada do que está acontecendo. É só entrar no Facebook, Instagram, Twitter e pedir lá para ser adicionado. E precisando de tirar alguma dúvida um pouco mais grave, entre em contato com o nosso telefone e com o nosso e-mail. Maravilha, Fadini. Muitíssimo agradecida de verdade. É sempre um prazer conversar com você. Eu que agradeço.
Obrigada a você de casa que ficou com a gente em mais um programa Trabalhador em Foco. A gente volta em breve com um novo programa, sempre tentando levar para você aí de casa o melhor e que importa saber nesse momento da vida de todos nós cidadãos. Um abraço grande, Fadini. Um abraço você de casa. Até breve. Tchau, tchau.